Olá! Nessa apresentação vou falar do uso da gamificação para aumentar a motivação e engajamento de alunos na educação corporativa online. Eu sou Fabiana Bigão, eu sou doutora em Ciência da Informação com ênfase em educação online e gamificação. E nessa apresentação eu vou falar justamente de resultados da minha pesquisa e empresas reais com alunos dos mais diversificados de como a gamificação de fato conseguiu aumentar a motivação e o engajamento desses alunos. Antes de mais nada, eu queria falar da motivação para a gente aplicar a gamificação em ambientes online. A gente sabe que a oferta de cursos nessa modalidade à distância, ela tem crescido muito. Inclusive o censo EAD, o último censo de 2016-2017, ele contabilizou mais de 4 milhões de alunos nessa modalidade à distância. E isso abre uma perspectiva muito grande para instituições e para empresas adotarem essa modalidade EAD para dar treinamentos para os seus alunos. Só que elas ainda enfrentam muitos desafios e os principais desafios, aliás, o principal desafio é a alta taxa de desistência. Inclusive, existem diversos outros estudos no mundo, inclusive um dos estudos é do Reber, de 2017, e ele aponta para outros estudos, outros artigos, com mais de 5 mil alunos, e a taxa de alunos que começam a fazer cursos online e que terminam esses cursos online ainda são muito baixas. Alguns artigos colocam 5%, outros 11%, 13% e alguns 50%. É claro que tem empresas que conseguem taxas maiores que isso, mas a taxa de desistência ainda é muito alta e isso tem implicações muito ruins, especialmente para empresas que decidem implantar universidades corporativas, porque qual que é o objetivo de toda empresa, né? Fazer com que as pessoas elas se engajem nesses treinamentos, elas mudem, né, a linguagem em relação ao conteúdo que elas estão aprendendo e não só mudem a linguagem, que elas gostem desses treinamentos, mudem a linguagem, que elas consigam aplicar isso nas empresas e que, obviamente, no final das contas, as empresas elas prosperem, as empresas melhorem com o resultado, né, com que as pessoas consigam aplicar desses treinamentos dentro dessas empresas. Então, é muito importante com que esses treinamentos, seja na modalidade presencial ou online, com o resultado que esses treinamentos estão dando para as empresas. Por isso que as empresas estão tão preocupadas com o engajamento no treinamento online. E a gamificação, ela veio justamente para isso, para reduzir essas principais dificuldades enfrentadas nesse ambiente corporativo online. Por quê? Porque o ambiente gamificado, ele de fato, ele reduz as distrações e ele ajuda a promover essas emoções positivas e aumentar a qualidade da experiência de aprendizagem, né? Tanto no ambiente online corporativo ou em qualquer outra instituição. Antes da gente falar em como que a gamificação ela pode ser usada para melhorar a motivação e o engajamento, queria só contextualizar do que é a gamificação. A gamificação ela consiste de um conjunto de técnicas que usa elementos de jogos para resolver alguns problemas do dia a dia das pessoas, né, e motivar essas pessoas para realizar as suas atividades e cumprir os seus objetivos. Ou seja, é usar elementos de jogos em contextos que não são jogos. Que elementos de jogos são esses? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. São elementos do tipo desafios, recompensas, cooperação, competição e storytelling. É muito importante aqui a gente saber distinguir a gamificação de jogos sérios. Muitas pessoas confundem e falam que estão fazendo gamificação quando na realidade elas estão criando jogos sérios. O que é um jogo sério? Um jogo sério, ele é um jogo que tem como objetivo ensinar alguma coisa. Por exemplo, um professor de finanças, ele vai criar um jogo em que ele vai simular a abertura de uma empresa, a tomada de empréstimo, contas a pagar, contas a receber, coisas relacionadas a dinheiro. Ele, de fato, criou um jogo e os alunos, ao jogarem esse jogo, eles vão estar aprendendo sobre finanças. Isso é um jogo sério. A gamificação
Por exemplo, seria nós criarmos um treinamento, planejarmos um ambiente em que teria o treinamento, com as aulas, com as atividades, os desafios e inserirmos elementos de jogos dentro desse ambiente das aulas para motivar os alunos. Isso vai ficar mais claro daqui para frente. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é que o objetivo da gamificação é estimular a participação das pessoas e o engajamento dessas pessoas, bem como promover aspectos ligados à motivação dessas pessoas, a reconhecimento, socialização dessas pessoas e autonomia. Quando a gente está construindo um ambiente gamificado, seja ele no contexto da educação, como é o caso dessa apresentação, como em outros contextos, a gamificação ela também pode ser aplicada com outros objetivos, aumentar o número de clientes, reduzir rotatividade de pessoal, aumentar vendas, e ela é aplicada em empresas, em outros contextos também. Quando nós estamos criando um ambiente gamificado, a gente só não pode perder de vista esse objetivo quando a gente está construindo esse ambiente, que é promover determinados comportamentos, estimular a motivação e o engajamento para determinados comportamentos. Bom, então quais são esses principais elementos da gamificação? Eu vou falar desses principais elementos, mas é importante a gente lembrar uma coisa, são diversos elementos que nós podemos inserir num ambiente gamificado, mas só jogar esses elementos, isso não é algo inteligente não. Antes de tudo, a gente tem que pensar numa arquitetura do ambiente gamificado, igual um arquiteto mesmo. Quando a gente dá um terreno para o arquiteto, para construir uma casa, por exemplo, ele simplesmente não sai lá jogando a piscina, os quartos e etc. Ele tem que pensar no público que ele vai atender, ele tem que construir algo para atender as necessidades daquele público, e são pessoas diferentes com necessidades diferentes. Da mesma forma, é a construção do ambiente gamificado. Bom, existem diversos elementos da gamificação que a gente pode colocar no ambiente gamificado. Eu vou colocar aqui, eu vou usar a referência do Herbach Hunter, que ele divide os elementos da gamificação em 3 grandes grupos. Ele classifica esses elementos em 3 grandes grupos, que eu estou mostrando aqui do lado. Na verdade, eu estou mostrando até de forma simplificada, não vou me ater muito a esses elementos. E esses 3 grandes grupos são as dinâmicas, as mecânicas e os componentes. O que são as dinâmicas? A dinâmica é a estrutura global do jogo que você está criando. O que é esse jogo? As dinâmicas elas são compostas pela narrativa do seu jogo. Quando você está criando um ambiente educacional cheio de aulas e tudo, você está criando uma aula sobre algum aspecto da biologia ou até sobre finanças, sobre gestão, cria uma narrativa, uma história, uma jornada ali pela qual o aluno tem que passar. Pensa nas emoções que ele tem que sentir. Pensa nas relações, reduzir a distância entre o professor e o aluno e entre os alunos é importantíssimo. Então pensa nessas relações, pensa na progressão pela qual o aluno tem que passar, desde quando ele entra nesse treinamento, nesse curso, até quando ele termina esse curso. Isso é muito importante. Além disso, também nas dinâmicas tem as restrições, restrição de tempo, em quanto tempo que o aluno tem que fazer determinadas coisas, isso é um exemplo de restrições dentro das dinâmicas. Agora, quando nós estamos falando das mecânicas, as mecânicas são coisas que você tem que fazer para fazer com que o aluno progrida no jogo. O que tem dentro dessas mecânicas? Tem os desafios que o aluno tem que enfrentar. Além disso, tem as competições ou as cooperações. Normalmente, quando a gente está falando de ambiente educacional, a gente coloca as pessoas para cooperarem para atingir objetivos. Tem as recompensas que você tem que dar para esses alunos, os estados de vitórias. Quando termina um módulo, tem um estado de vitória. Então, isso são as mecânicas que têm que ser pensadas. E no estado mais embaixo tem os componentes, que são elementos menores que vão implementar as mecânicas e as dinâmicas. Então, tem as moedas, tem os pontos, tem o ranking que vai comparar os alunos e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes em todos esses componentes, não. Mas esses são os principais elementos da gamificação.
Agora, como eu disse, não adianta simplesmente nós jogarmos esses elementos da gamificação. Nós temos que pensar no público. E quando a gente está falando de um ambiente gamificado, as pessoas são completamente diferentes, elas têm gostos diferentes, elas têm perfis diferentes, modelos mentais diferentes. No ambiente gamificado não é diferente, né? E no ambiente educacional, eu adaptei os 4 perfis de jogadores até para o ambiente educacional. No ambiente educacional, nós também temos 4 perfis de alunos genéricos. Um dos perfis, o primeiro perfil, é o conquistador. Aquele conquistador é aquele que quer fazer tudo direitinho, assistir todas as aulas, fazer todas as atividades, tudo certinho para ganhar o diploma dele no final. De preferência, o diploma com distinção. O aluno competitivo, o jogador competitivo, é aquele que também quer fazer tudo, quer conquistar tudo, mas ele quer vencer do outro. Então ele quer ter a nota melhor do que o outro, ele quer ter mais medalhas do que o outro, ele quer estar melhor ranqueado do que o outro. Tem um outro perfil de aluno que é o explorador. O aluno explorador é aquele que não quer fazer o curso ou passar pela sua experiência de aprendizagem seguindo aquelas regras, aqueles módulos de acordo com o que é sugerido por ele. Ele quer ir lá no final assistir uma aula ou assistir uma aula primeiro pelo assunto que interessa ele mais, para depois voltar. Ele quer explorar, ele quer surfar no curso do jeito que lhe convir. E tem os socializadores, é aquele que quer comentar cada aula, comentar aquela frase engraçada do professor, quer ir lá pedir ajuda sobre uma atividade, quer ajudar sobre uma atividade, ele quer interagir mais. É claro que cada aluno ele pode estar em mais de um perfil misturado, ele pode estar inclinado a ter mais ênfase em um perfil, mas ele pode estar em outros perfis. E dependendo do curso que ele está assistindo, ou até do momento de vida dele, ele pode estar num perfil, no outro curso ele pode fazer parte de outro perfil. Eu mesma já assisti uma vez um curso que eu era exploradora. Em outro curso online que eu assisti, eu era conquistadora. E você? Bom, posto isso, o que eu vou falar agora são quais são as melhores mecânicas para motivação e engajamento. Essas melhores mecânicas eu descobri a partir de uma pesquisa minha de doutorado. Para fazer essa pesquisa, eu efetivamente construí uma plataforma EAD inteiramente gamificada e apliquei de fato essa plataforma em empresa, com diversas pessoas de perfis completamente diferentes, de áreas diferentes, e construir curso do zero também, o curso com uma jornada totalmente gamificada, promovendo relações entre os participantes, promovendo emoções entre os participantes. A partir daí foi desenvolvida essa pesquisa, a plataforma se chama Vidia e depois essa plataforma ela se tornou comercial e a gente pôde depois aplicar essa plataforma em outras empresas diferentes, de portes diferentes, com outras dezenas de pessoas também diferentes e a partir de outras pesquisas com essas outras empresas, essas mesmas mecânicas, elas se mostraram as melhores para promover a motivação e engajamento e é sobre elas que eu vou falar. Antes de falar sobre as mecânicas, eu quero fazer uma parte que é sobre a qualidade da experiência da aprendizagem. Por quê? Porque a qualidade da experiência da aprendizagem ela pode ser diferente dependendo da maneira de como que as pessoas estão agindo. Se elas estão sendo motivadas intrinsecamente ou extrinsecamente. Olha só, se uma pessoa ela está fazendo algo porque ela quer, por prazer, por curiosidade, por diversão ou por satisfação, mesmo sem receber benefícios tangíveis por isso, então ela está sendo motivada intrinsecamente. A importância da motivação intrínseca está no fato de que ela resulta um aprendizado de maior qualidade. Agora, se uma pessoa ela está fazendo algo porque ela sente que precisa fazer ou porque ela vai receber algo porque ela está fazendo isso, então ela está agindo porque ela está com uma motivação extrínseca. Em grande parte, a motivação extrínseca está associada a alguma recompensa externa, ou algum reconhecimento social, por exemplo, ou algum bem material. É muito importante a gente saber distinguir esses dois tipos de motivação. É claro que grande parte das atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, especialmente realizado em estudos, nós somos motivados extrinsecamente. Isso é bom saber. Então, quando a gente está construindo um sistema gamificado, é importante que a gente saiba equilibrar os dois tipos de motivação.
Então, o que eu vou falar agora são quais mecânicas que promovem a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Então, vamos lá. Recompensas do tipo medalhas, bens virtuais, pontos, eles são elementos que estimulam a motivação extrínseca. E quem presta muita atenção nesse tipo de recompensa são aqueles perfis competitivos. Os perfis do tipo conquistadores, eles também gostam desse tipo de recompensa, mas não tanto quanto os competitivos, porque eles querem vencer os outros e eles se comparam em relação aos outros. Os outros perfis, eles nem ligam para esse tipo de recompensa, se tem lá na plataforma. Às vezes eles nem prestam atenção se tem. O ranking, que é onde você tem lá os nomes de todo mundo e a comparação entre eles, quanto a nota e quantas outras recompensas, eles são mecânicas que são muito... É uma mecânica, né, que ela é muito forte para o perfil competitivo e estimula muito esse perfil competitivo, que é de comparação social. Então, é uma mecânica que estimula muito a motivação extrínseca desse perfil. Agora, sabe que até os perfis socializadores, eles gostam muito de entrar no ranking, de acordo com as pesquisas que eu fiz, especialmente em ambiente corporativo, que eles olham, eles se comparam, e o ranking é muito usado para os socializadores até brincarem com os colegas, olha, estou na sua frente. Então, ele tem se mostrado uma mecânica até que promove a socialização entre os colegas, porque ninguém quer ficar por último. E o brasileiro, ele é muito socializador, muito brincalhão, então tem sido uma mecânica que promove até uma competição, até não aquela competição muito acirrada, mas uma competição mais tranquila entre os colegas de trabalho. Tem autores que eles não gostam do ranking, mas essa comparação social e essas brincadeiras, elas têm sido bem estimuladas pelo ranking, mas tem sido uma mecânica de estimulação, né, da motivação extrínseca. Agora, uma mecânica muito interessante são os desafios. Tem que pensar na quantidade de desafios, na qualidade, no tipo de desafios. Agora, tem que ser desafios que seja compatível com o nível de capacidade dos participantes. Isso por si só é um desafio para o gestor do treinamento, para quem está planejando o treinamento, porque se você oferece desafios muito fáceis, isso se torna tedioso, ou muito difíceis, isso faz com que haja um abandono do sistema. Especialmente no ambiente corporativo, isso é muito importante porque dá senso de realização, as pessoas gostam de ter senso de realização e de receber recompensas por ter feito um desafio e mostrado que sabem, especialmente no ambiente corporativo. Então, é uma mecânica muito importante e esses desafios, eles têm que ir crescendo em termos de dificuldade à medida que a jornada avança. Agora, como foi falado, né, a motivação intrínseca é justamente aquela motivação que promove o aprendizado de maior qualidade. E essas mecânicas que nós falamos foram mecânicas que promovem a motivação extrínseca. Então, o que é que nesse ambiente gamificado que vai promover a motivação intrínseca? Olha que interessante, justamente aqueles elementos da gamificação que estão associados à dinâmica do jogo, que estão associadas à criação de emoções positivas, à construção de uma narrativa bem feita e à construção de uma relação entre os alunos e entre o aluno-professor, o que reduz essa distância transacional entre o aluno e o professor. Então, uma jornada, uma narrativa leve, com prestar atenção também em metodologias de construção de um conteúdo, de construção de um conteúdo com uma didática leve, bem-humorada, contando exatamente para que serve aquele conteúdo que você está colocando ali naquele curso, para que ele vai ser útil para o seu aluno, recheado de histórias e de casos de onde que aquele conteúdo foi usado, de preferência bem-humorado. Você não precisa ser o Fábio Porchat, né, do treinamento, mas de histórias bem-humoradas, planejando a aula com zelo. Por quê? Porque a narrativa, o storytelling, estimular emoções e reduzir essa distância transacional, isso tudo também faz parte de gamification. Se você olha alguns jogos que as pessoas estão jogando e passando
passando mais horas em frente ao computador jogando, não é só pelos desafios e pelas recompensas que as pessoas estão jogando, é pela narrativa, é pelo storytelling também. Nas minhas pesquisas que eu fiz, os maiores índices de emoções positivas que os alunos tiveram, e foram emoções relacionadas à surpresa, à admiração, também à curiosidade e prazer, foram emoções que estavam relacionadas à forma com que a aula foi contada, ao zelo, à metodologia que foi construída para levantar essas emoções positivas, a narrativa, ao storytelling. Foram em todas as empresas pelas quais nós passamos depois, foram os mesmos feedbacks em relação a isso. Bom, como conclusão, estimular a motivação intrínseca é o aspecto mais desafiador quando a gente está desenvolvendo um ambiente gamificado. A maior parte de gamificação que a gente vê em ambientes educacionais do mercado, eles só estão preocupados em desenvolver a motivação extrínseca. E agora, quando a gente está querendo promover uma experiência de aprendizagem de qualidade, nós temos que prestar atenção na motivação intrínseca também. Então, essa apresentação ela veio para colocar essa contribuição a mais de como que a gente pode estimular a motivação intrínseca nesse ambiente de aprendizado, né, para entregar uma educação online de maior qualidade. Muito obrigada e até a próxima!